quero trazer para vocês aquilo que Deus falou comigo na hora que Jesus responde para essa criança. Jesus responde assim: você quer saber o meu ofício ou você quer saber o meu trabalho? E aí a criança diz: mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Então Jesus começa a explicar, e eu, ao mesmo tempo que Jesus explicava na linguagem das crianças, eu comecei a ter uma explicação sobre ofício e trabalho. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, quero ver se eu consigo trazer isso para a igreja. Ofício e trabalho, para ver se a gente consegue compreender a diferença que há. Então algumas coisas eu escrevi aqui, eu quero ler para você. Ofício é uma atividade que requer técnica e habilidades específicas, ocupação, profissão, emprego. Isso é ofício. Uma atividade que requer técnica e habilidades específicas, uma ocupação, uma profissão, um emprego. Muitos de nós nascemos já com um dom para um ofício. Outros adquirem durante o tempo. Outros estão pensando ainda no que vão fazer das suas vidas. Não sabem ainda o que vamos fazer. E durante o tempo que estão estudando, é que eles começam a desenvolver a questão do ofício. No ofício nós nascemos com a habilidade e desenvolvemos. Estudamos e nos preparamos. O ofício determinará o meu sucesso nesse mundo. O ofício que eu escolhi e a habilidade com que eu o desenvolvo será determinante para o meu sucesso nesse mundo. Eu posso escolher ter um ofício de medicina ou de administrador da empresa, mas isso não significa que eu terei sucesso. Vai depender de como eu me aplico, de como eu entro no meu ofício. O ofício, ele tem a capacidade de determinar o meu sucesso. Jesus tinha um ofício, e é isso que ele pergunta para a criança. Ele era carpinteiro, ele aprendeu com José. Em Marcos, no capítulo 6, do versículo 3, a palavra diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, porque o ofício de Jesus era ser carpinteiro. Então Jesus pergunta para essa criança: o que você quer saber de mim? Então Jesus fazia barquinhos para as crianças no filme, fazia cavalinhos para as crianças, executando o ofício dele. No ofício, meus irmãos, não existe liberdade. Não existe liberdade no ofício. O ofício tem a capacidade de escravizar uma pessoa, porque ela pode se tornar escrava do seu trabalho. Perdão, retiro o que eu disse. Não posso falar a palavra trabalho. O ofício tem a capacidade de tornar uma pessoa escrava do ofício. O ofício pode dominar uma pessoa e reger a vida dela. O ofício pode estar acima de Deus, porque o ofício gera dinheiro, e o dinheiro é o único Deus que Jesus entende que pode concorrer com ele. No ofício, a motivação é dinheiro e ganho. Por isso que quem se aplica totalmente no ofício, dia e noite no ofício, tem a cabeça no ofício, dorme pensando no ofício, acorda preocupado com o ofício, essa pessoa, ela é escrava
ela não tem liberdade. O ofício gera algumas coisas na pessoa quando a pessoa é bem sucedida. Eu conheço irmãos que quando não tinha um ofício próspero, que quando não tinha um ofício reconhecido, era muito melhor do que hoje que ele tem dinheiro. O ofício trouxe dinheiro para ele e ele se tornou arrogante, vaidoso, orgulhoso e ele já caiu. E às vezes eu tento chegar e conversar com esses irmãos e dizer para eles que eles estão caídos, eles não aceitam que estão caídos, porque o ofício que eles estão tendo fez com que a vaidade e a arrogância tomasse conta e ele se ofende. E se você tentar conversar com ele ou aprofundar nesse assunto, ele mostra o quão ele é escravo. Ele vagarosamente, por causa do ofício, foi deixando a presença de Deus. Foi deixando. E não acontece de uma hora para outra, é gradativo. E ele foi fazendo aquilo, e foi gastando mais tempo com o ofício, e foi ganhando mais dinheiro, e foi ganhando, e foi podendo fazer coisas boas para a vida dele, e começou a ter boas roupas, e começou a ter casa melhor, e começou a ter carros melhores, e começou a fazer viagens melhores, e tudo isso na vida foi melhorando. E o ofício foi tirando ele da presença de Deus, a tal ponto que ele não tem mais tempo para Deus, por causa do ofício. Então Jesus pergunta para as crianças: do que vocês estão falando? Do meu ofício ou do meu trabalho? O ofício faz isso. Paulo tinha um ofício, está em Atos no capítulo 18, ele diz, no versículo 1 ao 4, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, se você pegar na versão Almeida, revisada, atualizada, ou a maioria das versões vai dizer ofício, eles eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, e ali executava o seu ofício, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Nós vemos aqui duas coisas muito claras: o ofício de Paulo e o trabalho de Paulo. O ofício de Paulo era fazer tendas, mas o trabalho dele ele executava de sábado nas sinagogas, naquele momento. O trabalho de Paulo não era fazer tendas, era o ofício. O trabalho de Paulo ele realizava todos os sábados, indo para as sinagogas e gastando tudo que ele tinha, toda a sua essência, em fazer a vontade de Deus. Isso é trabalho. Vamos começar a entender agora o que é trabalho e o que é ofício, apesar de no dicionário parecer a mesma coisa, mas na linguagem de Deus não é a mesma coisa. Há uma diferença. Trabalho já é outra coisa. Trabalho é a essência do homem. Você não pode nunca colocar o seu ofício como sua essência, mas o trabalho é a essência do homem. A consciência e a intencionalidade para o trabalho é o que nos distingue dos animais. É isso que nos distingue. Nós somos diferentes dos animais pela consciência que Deus trouxe para nós um trabalho, porque nós somos de carne como os animais são de carne, somos alma vivente como os animais são alma viventes, mas nós temos espírito vivificante. Então Deus entrega algo maior para nós, Deus entrega algo para a gente realizar. O que? Trabalho. O trabalho pressupõe a tendência para um fim e a razão para a sua existência. O ofício não é a razão da sua existência, mas o trabalho é a razão da sua existência. Então você começa a entender que há uma diferença muito grande entre ofício
e trabalho. Eu vou repetir. O trabalho pressupõe a tendência para um fim, e é a razão para a sua existência. A sua existência está ligada ao trabalho. Se o ofício pode escravizar, o trabalho é libertador, pois gera uma paz, e essa paz é verdadeira, e essa paz traz satisfação. No trabalho não há responsabilidades, só fluir. Quem entende para que nasceu, consegue fazer o seu ofício e consegue fluir no seu trabalho sem ter que ficar pensando, assim como o ofício faz. O ofício faz você se preocupar, o ofício faz você se gastar, o ofício faz tudo isso, o trabalho não. Você que tem um ofício sabe do que eu estou falando. O chefe cobra você, a empresa cobra você, porque você tem que dar resultado. O trabalho não. O trabalho, Deus trabalha coloca paz dentro de você. No trabalho você flui. No trabalho há um fluir natural do chamado, e esse chamado ecoa dentro de cada um de nós. Teve uma pessoa e eu estava conversando com essa pessoa, um líder da igreja, a respeito de uma outra pessoa. Estávamos conversando a respeito de como tratar com essa pessoa. E às vezes você se desgasta por alguém. Eu só posso falar por mim, eu não posso falar por outros pastores. Mas eu já entrei em lugares que eu não vejo os pastores hoje entrando. Eu já entrei, e quem anda comigo há muito tempo sabe disso. Eu já entrei nas casas mais humildes e mais simples. Eu já comi sopa na casa de uma pessoa cujo prato estava sujo. Fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, e chegando lá, isso há muitos anos, a pessoa disse: eu fiz uma sopa, pastor, quero que você coma. Ela pegou um prato que ela não lavou, que alguém tinha comido, que estava na pia, jogou a sopa dentro e deu para mim. A Diva estava junto. Naquela noite nós saímos para uma outra casa. Quando chegamos naquela casa, a pessoa disse: pastor, você precisa tomar um cafezinho aqui junto com a gente. Eu falei: vamos tomar um cafezinho. Eu não posso tomar café à noite. Se eu tomar café à noite eu não durmo. E aquele café ia tirar toda a noite de sono minha. Aí o rapaz não vem nem com uma garrafa térmica, era uma casa muito simples. Ele veio com um pequeno bule, e ali serviu um café para mim e para a Diva, gelado, que ele tinha feito de manhã, e nós tomamos aquele café. Nunca fomos atrás de pessoas pelo dinheiro que tinha, nunca fomos, mas sempre esperando a recompensa em Deus. Eu posso falar isso, eu tenho orgulho disso, não me envergonho. E quantas pessoas nós pagávamos a passagem para que ela pudesse vir assistir os cultos que tínhamos no fundo da nossa casa? Quantas pessoas? E quantas pessoas eu e a Diva nos doamos horas e horas para que ela pudesse ser uma pessoa melhor, e quando ela desenvolveu o ofício dela, ela chegar e dizer assim: essa comunidade não serve mais para mim, porque essa comunidade é feita só de pessoas pobres. Não disse para mim, mas disse para outros. Não foi para mim.
E o líder chega para mim e fala: pastor, essas pessoas não querem estar mais com a gente porque nós somos pobres. Ele quer pegar uma igreja, uma church por aí, onde tem pessoas mais abastadas. Cara, como isso dói. Como isso dói. Porque você nunca quis estar com a pessoa pelo dinheiro que ela tinha. Aliás, o dinheiro, o ofício só trouxe dano. E aí eu me lembro, eu chego para a Diva, vamos abandonar, vamos deixar para lá, vamos deixar que morra, vamos deixar que se arrebente. Isso é o ofício de pastor falando. Mas aí vem a luz de Deus sobre as nossas vidas, e eu conversando com a Diva e disse: amor, isso foi ontem. Falei: olha o que Deus está falando sobre ofício e trabalho. Todas as vezes que nós desejamos, esquece dessa pessoa ingrata, dessa pessoa que não entende o que é pagar o preço pela vida dela, e vamos esquecer dela. Mas Deus disse que isso é o nosso ofício, o ofício pastoral é isso. Mas Deus não nos chamou para o ofício pastoral, Deus nos chamou para o trabalho pastoral. Então o trabalho pastoral é diferente. No trabalho pastoral, nós temos que amar. No ofício, há desânimo quando o pagamento não é o que você espera, mas o trabalho não muda. Recebendo ou não recebendo aquilo que Deus colocou para ser, a sua vida não muda. Se eu me sinto ofendido, no ofício eu tenho vontade de jogar tudo fora, mas no trabalho eu me sinto fortalecido. Se eu trato o meu casamento como ofício, ele se tornará insuportável. Mas quando eu entendo que eu trabalho no meu casamento, então eu entendo que Deus colocou algo em mim que resultará em bênção para a igreja, em bênção para os meus filhos, em bênção para o meu cônjuge. Então é gratificante, porque é trabalho, não é ofício. Jesus, quando ele encara inicialmente no Getsêmani a morte, naquele momento em que ele vacila, ele tem a dificuldade porque ele vê o ministério dele como um ofício. Então ele diz para o pai: pai, o senhor pode me livrar disso? E o pai diz: eu não tenho plano B, filho, esse é o seu trabalho. Eu imagino que Deus está falando com Jesus, estou conjecturando. Então Jesus, naquele momento, ele entende que o que ele está fazendo é um trabalho para o pai, é o trabalho, e ele chama isso de obra. Quando você vê na Bíblia falando obra, é o trabalho. E quando ele entende que a obra que ele tem que fazer é passar pela cruz, isso o anima e dá força para ele continuar. Amados, eu faço uma pergunta a você: o que você está vivendo na fé em Cristo faz parte de um ofício ou faz parte do trabalho da sua essência? Isaías 53, no versículo 11, ele diz assim: e verá o fruto do penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, não é o fruto do seu penoso ofício, é trabalho. Os meus filhos, ser pai não é um ofício, é um trabalho. Ser marido não é um ofício, é um trabalho. Minha profissão, ela não pode ser um ofício, ela tem que ser algo feito para a glória do Senhor. Por isso que alguns entendem o que é ser dizimista e outros não entendem. Porque quem enxerga a obra de Deus como um ofício não consegue entender, mas quem enxerga como um trabalho de Deus, este consegue se sacrificar.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No vosso trabalho não é em vão. Você não pode colocar o seu ofício acima do trabalho que Deus mandou você fazer. Havia há muitos e muitos anos atrás, antes da colheita, um irmão que eu tinha muito desejo de trabalhar na vida dele, mas ele era um grande empresário aqui na cidade, um dos empresários que mais ganhavam dinheiro. E eu tentei encostar nele e tentar trazer ele para perto de mim, mas ele disse: eu não preciso fazer isso, porque Deus me chamou só para ser dizimista na minha igreja. Com o meu, na época ele falou, com o meu trabalho, mas entenda ofício, com o meu ofício eu darei grandes dízimos na igreja, que a igreja poderá fazer grandes coisas. Talvez você esteja assistindo esse culto, meu querido, ele não é da colheita, mas eu já vi a sua família assistindo. Você vai se lembrar disso que eu estou falando, e vai se lembrar do que eu vou te dizer agora. Deus está pouco interessado no seu dinheiro. O seu ofício não vale nada. Vai acabar no dia que você fechar os teus olhos e você sair dessa terra, não ficará nada. E o que você deixou pelo seu ofício, outros comerão e acabarão com ele. Mas o trabalho, que é a essência que Deus colocou dentro de você, que não tem nada a ver com o seu ofício. Jesus tinha ofício de carpinteiro, mas o trabalho dele era fazer a obra de Deus, e ele não se deixava levar por nada mais. Isso controlava a sua vida. Paulo tinha um ofício que era fazer tendas, mas o seu trabalho era fazer a obra de Deus. Então não importa se ele tinha o sábado para fazer somente, se ele tinha que ficar de segunda a sexta-feira fazendo o seu ofício, mas o sábado ele trabalhava para o Senhor, e o seu coração de segunda a sexta estava no trabalho e não no ofício. Então Deus não precisa do seu ofício para manter a obra dele. É você que precisa de Deus para ser abençoado, não é Deus que precisa de você. As suas finanças não é sua, é de Deus. Ele conta com o seu trabalho e não com o seu ofício. E o trabalho você escolheu, o ofício você escolheu um dia, o que queria ser, o que queria fazer, ou herdou do seu pai. Mas o trabalho, ele te deu antes da fundação do mundo. É um chamado que você tem antes da fundação do mundo. João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires para o meu Pai em meu nome, eu vou conceder a vocês. Deus não deu, Jesus não deu o nome dele para tudo que você precisar pedir para Deus, não, ele deu o nome dele para que você opere o trabalho de Deus aqui na terra. Aquele que roubava não rouba mais, antes, agora é um pregador da palavra de Deus, é um cara que leva a palavra de Deus e diz: esse é o meu trabalho, dizer para as pessoas: não precisa mais roubar. Aquele que era viciado diz: agora eu não sou mais, e esse é o meu trabalho. Eu não vou viver a vida inteira dependendo dos outros, não. Agora é hora de eu sair e dizer o que Jesus fez por mim. Você não escolhe a Deus, é Ele que escolhe a você. Deus chama Adão e dá um trabalho, e Adão só entendeu o ofício.
Gênesis capítulo 3, versículo 8: e quando ouvir a voz do Senhor, que andava pelo jardim na viração do dia. Qual era o trabalho de Adão? Adorar a Deus, andar com Deus na viração do dia, glorificar o nome do Senhor na viração do dia, sentir a presença de Deus, se encher de Deus, e durante tudo que sobrava, todo o resto do tempo, ele poderia executar o seu ofício. Contudo, o seu trabalho ele jamais esquecia. Qual era o ofício de Adão? Gênesis capítulo 2, versículo 5: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou o jardim do Éden para que ele pudesse cultivar e guardar. Deus não desprezava o ofício de Adão, mas Adão não podia esquecer qual era o seu trabalho. No dia que Adão esqueceu do seu trabalho, ele caiu porque estava desatento. Se ele estivesse focado no seu trabalho, ele não cairia. Se Eva estivesse focada no seu trabalho, não cairia. Também aconteceu com Israel. Israel só entendeu qual era o ofício, não entendeu o que era o trabalho de Deus. E Deus entrega a lei para Israel. E olha bem, Israel entendia que dente por dente era que cada homem tinha a permissão para fazer justiça com as próprias mãos, dente por dente, olho por olho. Eles só entenderam o ofício. Então eles começaram a formar líderes religiosos que só cuidavam do ofício, mas não entendiam o trabalho, e interpretavam erroneamente a lei. Então vem Jesus e explica para eles o trabalho e não o ofício. Os fariseus sabiam o que era o ofício, mas não sabiam o que era o trabalho para Deus. Então Jesus vem e diz para eles assim, eu vou ler, está em Mateus no capítulo 5, são vários versículos, eu vou pular, você preste atenção. Jesus diz, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eles interpretavam não matarás segundo o ofício da lei, mas Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão, está já sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao tribunal. Quem lhe chamar de tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. Eu porém vos digo, repara a diferença entre a lei e Cristo. Eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, se ela quiser ser prostituta, e a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Aí vem Jesus dizer, eu porém vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do diabo. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os que faziam isso por ofício, a mesma coisa? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Jesus entendeu o que é trabalhar para Deus. Ele entendeu o que é trabalhar para Deus. Ele compreendeu o que é trabalhar.
para Jesus, viver a vida com Deus não era um ofício, não era dar o que sobrava. Trabalhar para Deus era se entregar completamente à essência, o coração. Eu sou dele, o que quer que eu faça é para ele, o que quer que eu viva é para ele. Se vivo para ele, vivo; se morro para ele, morro, porque eu sou dele. Para Israel, servir a Deus virou obrigação de ofício. Para Jesus era o seu trabalho, razão da sua existência. Não viemos aqui para este mundo para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. Não viemos aqui para este mundo para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. Não viemos aqui para construir fortunas, mas para trabalhar para Deus a essência que Ele colocou dentro de nós. Então a vida ganha sentido, os meus dias são leves e a carga nunca será pesada. Pense nisso, meu amado irmão. O que você está fazendo com o tempo que Deus deu para você? Você está passando seu tempo na frente de um computador? Não troque o seu tempo de quarto, palavra, adoração, por coisas que ficarão aqui um dia, e você, quando envelhecer, dirá: meu Deus, quanto tempo eu perdi, como foram inúteis os meus dias. João capítulo 4, versículo 34. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar o seu trabalho. Jesus disse: gastarei os meus dias, vamos louvar o Senhor, gastarei os meus dias, gastarei o meu tempo para realizar o trabalho daquele que me enviou. Eu não quero em hipótese alguma que você entenda que o seu ofício não é importante. Ele só não pode te escravizar e te afastar de Deus. Ele não pode tirar o trabalho que Deus chamou você para fazer. E creia, o trabalho que Deus mandou você fazer e colocou em você antes da fundação do mundo é fazer a vontade de Deus. Quando você se envolve demais com o teu ofício, você não consegue mais ouvir o que Deus está falando dentro de você, e vai acabando. E toda a direção que Deus quer dar para você, para que o seu tempo se desenvolva, você não consegue mais ouvi-lo. E quando você não consegue mais ouvir a Deus, você não consegue se libertar. E aí você se torna escravo, porque Deus não consegue mais falar com você. Ele pôs um trabalho para você fazer, mas você está perdendo seu tempo, muito tempo, com coisas que não é o trabalho dele. Você está falando, pastor, que eu devo parar com o meu ofício? Não, eu estou falando para você que o seu tempo, você tem que estar focado no trabalho que Deus colocou dentro de você, e aí executar o seu ofício. Aí todas as coisas vão se cumprir. Você vai trabalhar para os homens como se estivesse trabalhando para o Senhor. Você não roubará, porque você está trabalhando para o Senhor. Você não fará coisas erradas para ganhar dinheiro, porque trabalhará para o Senhor. Você entenderá o que é ser dizimista, o que é ser ofertante, porque você trabalha para o Senhor e não para você. Então a tua vida vai ganhar sentido. Você vai ganhar leveza na sua vida e nada vai ser pesado. Então você vai entender o que a palavra diz: tendo o que comer, dá graças a Deus. Tendo o que comer. Porque eu conheço quem não tem o que comer e dá graças a Deus. Mas tendo, você agradece. Então a vida ganha sentido. Porque o meu trabalho foi determinado em tempos eternos. Deus colocou algo dentro de mim.
Então ser pastor não é pesado. Algumas pessoas ligam para mim e dizem assim: nossa pastor, sua vida deve ser difícil, quanta coisa ruim você escuta. É verdade, se for o meu ofício eu não vou dar conta, eu vou ficar doente. Se for o meu trabalho eu vou conseguir levar de forma mais leve. Se eu esperar das pessoas que um dia eu ajudei, que tenham gratidão, eu vou me decepcionar, porque eu estarei trabalhando como ofício, eu estarei operando como ofício e não trabalhando para elas o chamado que Deus colocou em mim. Então nós conseguimos ser um pai melhor, porque é um trabalho, uma mãe melhor, uma esposa, um marido, um filho, porque é um trabalho, um profissional, porque eu faço isso para Deus, e tudo eu faço para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Eu quero abençoar o ganha-pão de cada um deles, porque sabemos o como é importante. Sim, quero que os seus ofícios sejam abençoados, mas que eles não ofusquem a glória de Deus, que eles não tirem o tempo de Deus. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, que eles possam entender os chamados dele, aonde quer que eles estejam, que eles possam estar falando, que eles possam estar louvando, que eles possam estar pregando, que eles possam estar comendo da palavra, que eles possam estar vivendo a palavra. Isso é mais importante, Pai. Isso é o mais importante. Abra os meus olhos, abra os olhos dos meus irmãos, para entendermos o propósito que nós estamos aqui na face da terra. Tem um propósito. Faça com que eles tenham sonhos à noite. Eu profetizo sonhos à noite para você. Você não precisa ligar para mim para eu interpretar os seus sonhos. Não, você vai ter, e Deus vai falar com você através dele, dos propósitos, porque Ele falará em sonhos, em visões. Que Deus abra isso na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana repleta da graça. Que Deus te proteja e te livre de todo mal. Proteja a tua casa, a nossa casa não será tocada pelo inimigo. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos pais são os conselheiros que Deus colocou na nossa vida. O mal não chegará até nós, em nome de Jesus.